Eu comecei a ter contato de Novo Redondo logo aos 3 anos. Aos 3 anos o meu pai era pescador, trabalhava aqui na praia da cidade, no Sr. Madureira, e houve necessidade de emigrar-se para Novo Redondo. E porque a família toda estava na Quissala, nos fixamos na Quissala. Crescemos ali, vimos a Quissala a nascer, vimos a Quissala a florir, uma Quissala com jovens aguerridos, em que o desporto, a cultura reinava muito na Quissala, ao ponto de a Quissala ter despontado na altura nas manifestações culturais noturnas, o que deu lugar depois à criação de um salão Boate Palmar, do malogrado Vergolino. Isto criou um incentivo muito grande no sentido do seu desenvolvimento. Em algumas ocasiões, a CADA também interferia muito para essa manifestação. Havia o Ernesto Cabeça, através da sua fábrica de mosaicos, lutava muito para o desporto, incentivou muita gente para o desporto. Quando nós crescemos em Novo Redondo, não existia Quissala 1, Quissala 2. Era Quissala dos cegos e Quissala da igreja. Porque hoje que chamam Quissala 2 é uma capela. E do outro lado havia um bairro social dos cegos. E então as grandes epopeias de realizações eram feitas na Quissala 1. Só mais tarde é que apareceu depois o salão catequeiro, que era numa outra baixada da Quissala, e depois o tira-mão na Saca. Isto fez com que houvesse um certo cruzamento que chegou ao ponto do intrudo, hoje chama o carnaval. O intrudo, as grandes manifestações culturais eram feitas nesse bairro, e o intrudo era o ponto mais alto da manifestação cultural. E nós fomos bebendo as experiências dos mais velhos. Eu me recordo um grande incentivador do desporto e da cultura, velho Pinto Cambalô. O tio Pinto era daquelas pessoas, ele não olhava na cara, ele, quando é hora de tocar a sua harmônica, de colocar o seu acordeão, os jovens tinham que estar lá para ouvir o que ele ia se manifestar. E então fez com que houvesse uma certa harmonia. Um outro senão, os povos de Novo Redondo sempre se dedicaram aos estudos. É para veres que já em Novo Redondo existia um liceu, existia uma escola grande, que é a escola hoje 14 de Abril, no nosso tempo era Gaco Coutinho e Sacadura Cabral. Fez com que a juventude despertasse rapidamente para o desenvolvimento. Só uma coisa muito engraçada, em termos de cinema. Havia o cinema, o cine do Sporting e do Benfica. Essas duas agremiações desportivas floriram muito aqui em Novo Redondo, ao ponto de os filmes que eram dados no recinto fechado do Sporting só chegavam à plateia do Benfica aí 2, 3 meses depois. E você era obrigado a esperar no Benfica e toda a gente dizia: epá, está quase assistimos o filme no Travão, porque aquilo era descoberto, é sentar nas bancadas de cimento, porque você não tinha possibilidade, tinha que esperar isso. Foram momentos muito grandes, momentos
muito valiosos e, de facto, as pessoas eram honestas, havia fidelidade, havia harmonia. Hoje, o nosso Novo Redondo cresceu e cresceu de forma desordenada. Isso também deve ser propriamente das autoridades que não se impuseram na condição de uma certa urbanização. E pensamos que temos que começar a ver nos reassentamentos atuais esta problemática da urbanização. Facilita primeiro a própria movimentação, a locomoção das populações e facilita também a contingência de fazer chegar ao cidadão água e energia em casa, deixando-se os chafarizes à parte. Ainda se recorda ou tem lembranças das limitações da cidade, da então cidade de Novo Redondo? Bom, a cidade de Novo Redondo era subscrito no apanágio dos que votavam para as autarquias, para a Câmara. A cidade de Novo Redondo terminava precisamente na casa do senhor Luís Matia, ali nas imediações da carpintaria. E do lado oeste estava o Cambongo e na praia terminava onde está hoje os transportes. Isso aqui é o burgo principal. No Inconcó terminava na 14 de Abril, do outro lado chegava até na Jaia, porque esses bairros, a Bumba não existia, aquelas são lavras de pessoas. Havia assim Pedra 1, Pedra 2, a Saca, mas lá em cima, porque embaixo já tinha começado o processo de urbanização. E esses é que iam ao voto. Os bairros não votavam. Hoje, com o entendimento que tenho, penso que votavam os grandes contribuintes. E a cidade é que votava porque tinha os grandes contribuintes. Os outros não votavam. É uma coisa que era terrível. Também tenho que realçar aqui que não foi também tempos bons. Os nossos pais todos os dias corriam, porque havia um cipaio, a PIDE, a Polícia de Segurança Pública, estavam constantemente atrás das pessoas, ou para pagar imposto, ou muitas vezes prisões arbitrárias, porque viram alguém no bairro que não é deste bairro. E então era um outro martírio muito grande em relação à movimentação do cidadão. Não havia completamente a livre circulação. Não havia? Não havia livre circulação. Há uma altura em que havia restrições, só podia vir à cidade aquele que tem cartão de residência, que era difícil. Os mais velhos, aquele que tinham o imposto mínimo pago. Os pescadores tinham uma linha de ação onde deviam passar. E então isso também criava uma certa revolta para com os nossos concidadãos. E, de facto, graças ao grande nível de escolaridade que a juventude foi tomando, foi também imigrando a civilização de alguns problemas. Deixamos as equipas barristas, uns emigraram para o Sporting, outros para o Benfica, a engrossar as grandes linhas do interesse cultural. Me recordo de um agrupamento que existia na 14 de Abril, Juvente 7, em que um dos negros que chegou a cantar naquela é o Armando Rosa. O Armando Rosa era um jovem estudante também brilhante e quando constituíram o grupo, era o da raça branca, o Armando Rosa apareceu lá a imitar alguns artistas americanos. Isto estou recordado até hoje. De resto, as festas eram realizadas em janeiro, dia
dia 7, era o dia de Novo Redondo, e havia uma grande movimentação da cidade com aqueles que residiam no Borgo, no bairro, para vir assistir. E então isso também deu com que depois dos grandes níveis de escolarização, ficou também na descolonização das mentes e vimos o Burgo depois a crescer, apareceram depois projetos sociais, eram obrigados, apareceu o projeto do bairro popular hoje, apareceu o projeto das casas sociais na Saca. Primeiro era casas da polícia, nas primeiras 2 filas, depois as pessoas foram também construindo. O único bairro que não beneficiou destas casas foi a Quissala. A Quissala também por quê? Porque eram um pouco revoltosos. Os povos daqui eram um pouco revoltosos e não aceitavam ceder as terras para esse nível de descompensação. Então havia um grande bairro dos cegos, o bairro dos vulneráveis. E isso fez com que, em muitas ocasiões, as empresas onde trabalhavam os nossos pais adquirissem uma casa já condigna para o cidadão com quem trabalhava. Ok. Quando fala em migração de civilização, no caso, né? Claro que as pessoas assimilaram um bocadinho mais e evoluíram para o centro urbano. Quero aqui olhar infraestruturas. Quem eram as pessoas ou filhos naturais que já frequentavam o colégio, por exemplo, ou escolas aqui da cidade? Bom, o Colégio Santa Terezinha era um colégio heterogêneo, por causa da dona do colégio, a madrinha de todos. A Maria Alice era tipo Teresa de Calcutá, ele agregava, não tinha distinção de raça e de cor, não. Ele dava facilidade a todos. Ele ia mesmo ao encontro do cidadão do bairro para poder estudar. Eu me recordo o camarada Antônio Sabino, ou Simonov, se queramos, é um dos estudantes brilhantes do Colégio Santa Terezinha. Penso que Antônio Salvador ou Salvador Cacuti também estudou no colégio. A Vontade, Manuel Marques à Vontade, para além de viver em casa da madrinha, também estudava no colégio. Era muito negro a estudar no colégio. Ele dava esta primazia das 2 raças, podendo nos encontrar no colégio. A maior parte das pessoas estudaram na Sacadura Cabral. Era uma escola grande que já respondia os anseios. Mas, mesmo assim, ainda havia poucos negros. Algumas estão na missão, será? Sim, sim. Dizem que também algumas pararam na missão. Sim, algumas pessoas como Joaquim da Silva Carneiro, Pedro Naca e tantos outros, esses foram para a missão católica e ali estudaram, mas só estudavam até a 4ª classe. Depois da 4ª classe, tinha que arrumar para a 14 de abril. Mas a primeira escola do nível secundário, do segundo nível, é a 324. Aí na descida que deu para o jardim do município, o Jardim das Missas, como queiram. Ali onde era a escola secundária. Aí estudaram muita gente, estudou Bombarda, estudou o que eu me recordo, Joaquim Ricardo, que era o senhor Joy, estudou lá, e muita outra gente também que estudou naquela escola. Só depois, mais tarde, nos anos 70, é que se mudou para a escola Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Gago Coutinho era para a 5ª e 6ª, e Sacadura Cabral é para o 4º ano e o 5º ano, era dividido assim. A escola 27 é a escola primária mais antiga da cidade. A maior parte dos jovens da urbe estudavam na escola 27. Há uma figura aqui muito citada, que é o velho do velho Titita, passa o termo, Mboaqui. Pronto, essa figura é muito citada
que as pessoas entrevistadas por nós têm alguma memória dessa figura também? Bom, aqui, como era muito conhecido, eu, pesadão do pai dele, velho Titita era um jovem que despontou no desporto e na cultura, era muito amado pelos mais velhos. Ele ficou famoso porque o pai dele era cantineiro e a cantina dele estava na sala. E devido às aproximações que ele tinha com os outros jovens, ficou depois uma ponta de reencontro. Ele que organizava alguns bailes, organizava os reencontros da amizade. Ele trazia aquilo que via na cidade, levava para o bairro, e isso lhe fez ser um homem grande. Já me recordo no tempo colonial, Titita comprou um BM, eram 2 BM, ele e o comparsa dele, Cotaníbal Village. Tinham 2 BM, penso que um é azul, o outro é verde a face. E eram os carros que mais circulavam aqui na cidade. Era tempos bons. Titita depois ficou radialista, realizou 2 grandes programas no tempo colonial, o Mocanda Amigo e o reencontro das pessoas. Foi momentos felizes. Isso no Rádio Clube No Rádio Clube de Novo Redondo. Pois. Aqui só houve uma rádio, é a Rádio Clube de Novo Redondo. Pois. A localização dessa estrutura, onde é que esteve de concreto? Não, a Rádio Clube de Novo Redondo sempre funcionou ali. Depois é que se ampliou a estrutura. Houve uma altura em que a Rádio Clube de Novo Redondo era maior que a Rádio Nacional, em termos de compartimento, porque a Rádio Clube, a Rádio Comercial tinha também herdado pequenas estruturas e os próprios fazendeiros de Novo Redondo queriam fazer uma coisa pomposa. Depois de concluir a igreja Nossa Senhora da Conceição, que hoje é a paróquia, o parque principal de Novo Redondo, esta é a igreja nova, já existia a igreja antiga, no morro da residência do comandante da polícia na altura, viviam lá. Então isso fez com que houvesse muita entrega, e havia muita entrega dos empresários, quer de pesca, quer da agricultura. E ainda tem a recordação do que era difundido nessa altura no Rádio Clube? Voltando ainda a esse pormenor. Bom, a Rádio Clube na altura difundia desporto, havia o Titita e o falecido juiz jubilado João Barro de Miranda, eram as pessoas que mais se dedicavam nas relações desportivas, e o Antônio Fernandes se dedicaram-se muito ao desporto. Havia notícias não pomposas como hoje de ponta, era notícia das pequenas coisas que ocorriam na região, mas furtos, acidentes, são essas coisas que a rádio reportava. E depois havia um noticiário indeferido de Benguela. O noticiário que a Rádio Clube, a uma certa altura, começou a difundir era de Benguela. Fazia retransmissão. Na altura, a Rádio Clube de Novo Redondo já tinha 2 emissores potentes, uma em FM, outra em onda média, que interferia muito diretamente nas emissões da Rádio Nacional. A emissora do Kwanza Sul, do Sul, era muito potente. E então isso também criava com que nas outras localidades do interior a rádio era ouvida através da onda média. Era ouvido através da onda média. A declaração ou a proclamação da independência aqui não foi bem vivida. Dizem que muitos tiveram que refugiar-se e outros mesmo tiveram que estar sobre o intenso conflito. Bom, não foi muito bem vivida, por quê? Porque antes da independência houve algumas caramuças na cidade. Os movimentos chegaram em 74,
os partidos mais influentes, ou movimentos mais influentes, era a FNLA, UNITA e MPLA, se desentenderam e antes da independência houve um tumulto de desentendimento, em que a UNITA foi dispersa e a FNLA até ficou a grande hegemonia do MPLA. E nessa altura, antes da independência, no mês de outubro, há um grande movimento do exército sul-africano na tentativa de ajudar os dois movimentos para a conquista da independência no dia 11 em Luanda. E a epopeia de guerra principal para este desiderato sul-africano foi travada aqui no Kwanza Sul. Só parou no Rio Kivu. Só parou no Rio Kivu, partiram as pontes das Cachoeiras, as pontes da Conda, as 6 pontes, cortaram-se a caminhada na Gonga, nas Cachoeiras e, por último, a ponte sobre o Rio Cambongo. Então, neste âmago de desenvolvimento, as pessoas começaram a se retirar-se. Ainda houve uma certa manifestação, porque estou recordado que os sul-africanos só atingiram aqui em Novo Redondo, certamente, passagem por aqui, no dia 12 de novembro. Por isso que há uma rua, aquela rua ali que passa pelas bombas e sobe para a Uineia, é 12 de novembro. É a data principal da entrada dos sul-africanos e os combates reunidos no Sumbe. Alguns viram a independência, outros fugiram, é assim. A maior parte das pessoas se concentraram-se na margem direta do rio Kivu para se defender, outros foram para Portambuí. E foi também uma grande epopeia de grande imigração. Uns ficaram em Luanda, outros por outras paragens, na procura da tentativa de paz e harmonia para o seu desenvolvimento pessoal. O Novo Redondo, o que era em termos de convívio, de conjuntos como tal? Já citou aqui alguns elementos importantes na periferia, mas em termos do centro urbano, o que era convívio nesta fase? Bom, o grande convívio de Novo Redondo era o 7 de janeiro. Era a altura que se realizavam-se as feiras culturais. Havia 2 grupos de estudantes, grupos musicais, uma já tem Juventude e outro não sei qual, já não me vem. 2 grupos que atuavam muito bem. E o grande movimento de Novo Redondo era o carnaval e o desporto. Essas são as questões fundamentais que albergava os jovens. A outra são os dancings, quer o tira-mão, quer a boate palmar, e depois apareceu por trás da padaria de Antônio Fernandes, na altura, ali nas imediações do Bloco 27, apareceu o catequeiro. Era uma outra manifestação. Porque em muitas ocasiões estas festas não eram muito aderidas? Porque na altura havia já divisão de classes. Classe baixa, classe alta e média. E então os negros eram tidos da classe baixa, alguns assimilados, como se diziam, é que chegavam até lá. Os outros manifestavam-se lá no bairro. Até no dancing era vez difícil. Se o senhor governador fosse por tira-mão, a entrada era seletiva. Não é toda a gente era para o salão, porque o senhor governador vai assistir o baile. Esse baile do tira-mão. Do tira-mão ou do boate palmar. O governador ia mais no boate palmar. Me recordo que aquela entrada da Quissala, por iniciativa de um governador, não estou a ver, me passa o nome, tinha feito uma asfaltagem à moda dele. Com o coconete da Cadá, atirou na estrada, arranjou a estrada e aquele ficou tipo asfalto. Não havia lama, não havia nada.
Com coconut da Cadá. Coconut da Cadá. O bordo do olho de palma se colocava em cima, que ele ficava muito giro. Okay. Muito giro. A estrutura desta marginal parece ainda ser muito recente, não muito antiga. Bom, a estrutura dessa marginal hoje é moderna. Antigamente não existia aqui muitas estruturas. Existia 2 hotéis, o Senador e o Praia Hotel. O Senador era esse aqui, onde está hoje o Ritz, o Praia Hotel, onde está o Sol Nacional. Existia um restaurante, que era esse aqui, do senhor Fernando José, que é o Caravela. Também já é muito antiga. Não havia passeio dos 2 lados, havia só deste lado. Mas é uma coisa muito bonita que as autoridades deviam tomar. Havia centros de ensaboamento das pessoas e de repouso. Aqui ao longo da costa, ao longo da praia, existia casas de repouso feitos com materiais locais de palmeiras. E isto ainda veio até quase depois da independência. Havia escorregadio, lugar onde, aí em frente ao governo, eram escorregadios e outros atrativos para crianças. E pensamos que devia, se houver um dia a possibilidade, de regressar para esse nível de atividade. Agora, na praia toda a gente podia tomar banho. Não havia muitas restrições. Embora também existia muita festa da praia. Na festa da praia é de pessoas, você não podia chegar. O outro grande handicap depois da independência, retiramos aqui um monumento histórico, que é o Novo Redondo. Chamavam-lhe o Homem Nu, logo aqui na curva do Palácio. De facto, também dava uma outra configuração, independentemente que era pejorativa, mas dava um outro ar. O simbolismo deste simbolismo. O que nós encontramos e pesquisamos é de que aquele velho era um navegador. Era um navegador que chegou até a costa de Novo Redondo e que negociou com os autóctones para uma certa pacificação de convivência. E então o seu nome colocou-se ali a sua estátua, é o navegador. Não sei se existem outras nuances, mas para nós na pesquisa é o navegador. Outro problema também é que o governo sempre existiu ali e o palácio também. Ali onde está o Ministério do Interior, aquilo aí é a Casa das Alfândegas, porque o porto era aí ao lado, ali havia armazéns e os escritórios da alfândega. E outra questão também aqui de Ungonzi é o circuito automobilístico. As 2 horas de Novo Redondo. Era um circuito muito falado. Em Angola só existiam 3 circuitos. Era o de Novo Redondo, o da Willy e do Ambo. Até Benguela parece que não tinha na altura. E as festas das corridas eram realizadas em junho, no 10 de julho, no dia de Camões. E era muito concorrido. E com a grande vantagem que nós tínhamos já pilotos do Kwanza Sul. Era o Antônio Peixinho, penso que era da Gabela, e o Vasco Coelho, que corria num BM de Novo Redondo. Isso fazia com que os despiques, as disputas, eram mais reídos na procura que o nosso também ganhasse. Era um circuito fechado. Depois existia também motocross. A motocross era realizada aí atrás do Hoje Ainda. Existia também tiro aos pratos. Antigamente era tiro aos pombos. Não era pratos, era pombos. Ali por detrás também do Hoje Ainda, que vai para a Bumba. E o karting também era realizado naquele perímetro. Aquele era um centro de convergência
de desporto motorizado. Muito bom, muito bom. E os pratos do Sumbe, do Novo Redondo? Há quem diga que o calulu é daqui. Bom, tem havido uma grande discussão. Porto Ambuim também porque diz, Porto Ambuim diz também dele, depois Benguela também diz que não. Eles também têm direito de falar, mas o calulu, feijão de óleo de palma, são pratos típicos aqui da região. Era muitas das vezes matabicho, almoço e jantar. Feijão e calulu. Por quê? Porque o mar está aqui próximo, o peixe era fácil. Se não conseguisse peixe de qualidade, você tinha a possibilidade de ter uma cabanha seca. A rama era ali próximo no Cambongo, nas margens do Cambongo. E o óleo de palma era feito na cadeia. Então, não tínhamos problemas grandes de que esse prato desenvolvesse rapidamente. Depois é que existiam os outros pratos ocidentais. Mas o prato típico do Camussumbe é feijão de óleo de palma e funge. Ou pala-pala ou fuba limpa. Porque a fuba limpa até apareceu mais tarde. Mais tarde com a Sicfar. Aí onde está hoje a Movicel. Aquela era uma fábrica de fuba, produzia muito. Não tínhamos problema de carne na altura para alimentar, porque já tínhamos 2 talhos do seu Simão. Tínhamos o mercado de Novo Redondo, em que a sua configuração já estava nas modalidades um pouco avançadas, já tinha o centro de venda de hortícolas e o centro de vendas de peixe. E havia também um talho. Isso é que o comércio alimentar era assegurado por aquele mercado. Existia também os paralelos, né? O mercado do pau, Naxala, o mercado do Catequé, o mercado do Xingo, que ajudavam para que os povos não se movimentassem em muitas ocasiões. E na altura o que era de circuito ou de motorizadas, veículos automóveis que circulavam? Quem eram os proprietários maioritários na altura? Da corrida ou não, em termos de parque automóvel? Não, o parque automóvel aqui era executado pelos grandes funcionários, enfermeiros e professores, bancários. Esse é que detinham o monopólio dos meios de transporte. Por quê? Porque também os empréstimos não chegavam na periferia. Alguns altos funcionários do Estado conseguiam financiamento automóvel, outros não conseguiam. E então havia uma certa limitação também nos meios. Havia transportes públicos. Eu sou uma empresa do senhor Sérgio, de táxi, parece aí com uns 4 carros. De resto, ia andando a pé e de bicicleta. A pé e bicicleta. Motorizadas. Era assim. As pessoas viajavam do Sumbe a Kibala, Wakokungu, demotorizadas. Havia poucos carros, porque o Sumbe era tido como um centro balneário, e o interior, o Sumbe só ficava com muita gente na altura que se chegasse ou para as festas da cidade ou aos sábados e domingos para a praia, porque a maior parte das pessoas viviam no interior, nas fazendas. Os primeiros bairros particulares eram 2 bairros, era o bairro da Maricunha e depois o Amaricunha e o bairro do Marqueseja. Esses são os grandes artífices que se desdobravam na vida empresarial. Depois os homens do algodão. O algodão era feito por alguns empresários no perímetro da Gangula, outros com os camponeses, outros na Casa Branca,
como é o caso do senhor Jorge Santos. Foi muito tempo presidente da Câmara de Novo Redondo, muitos anos. O senhor Paz da Cunha, no outro. Esses são os grandes latifundiários que faziam também a máquina econômica poder andar. Me recordo, o senhor Paz da Cunha, no tempo colonial de Novo Redondo, comprou, eu não sei se aquilo era MC, se era um Dodge, mas era um carro admirável, o Chevrolet. Ele encostou ali no bairro Santa Margarida. Naquele dia havia muita gente só para ver aquele carro, porque era um espetáculo. É só para ver as pessoas todas, brancos e pretos, foram lá para poder ver o carro. Ali ao lado da Santa Margarida, do outro Tascarita, aquilo é o aeroporto. Não sei se alguém já diz isso. Aquele perímetro onde está a Tascarita, está o prédio e a Jaia, era o aeroporto do tempo colonial. As pessoas vinham, aí onde está mesmo a Tascarita, era o ponto de embarque para Benguela, para Luanda, para outras paragens. Primeiro aeroporto da cidade de Novo Redondo é lá. Depois é que evoluiu para o bairro popular. Olhando para a história do Novo Redondo, há mais uma curiosidade sobre os atucos. Afinal, o que eram atucos como tal? Não, atuco é zona de produção de milho e de feijão. É atuco porque se encontrava nas áreas recônditas de Novo Redondo. Os camponeses que não tinham possibilidade das grandes fazendas e grandes realizações, iam para o atuco fazer o seu milho da era caseira, na altura. Não era grandes quantidades empresariais, mas que dava para alimentar a casa. E então era ali onde gravitavam também as grandes realizações. Diz uma lenda de que se a tua mãe não tivesse lavra no atuco, você não amigava, porque então, senão a filha vai passar mal. Hoje, contrariamente ao propósito anterior, o Atuco hoje é uma zona residencial praticamente, sim, de habitação. Tem que haver a evolução. O bairro novo nunca existiu. Aquilo são lavras das pessoas também, nas margens do rio Cambongo. Hoje há o bairro, aí adjacente as oficinas da administração, prefiro falar da Câmara Municipal, do centro de captação de água. Aí você não podia colocar nada por causa das condições de contaminação da água. Havia problemas, havia horas próprias em que o cidadão podia sair da Quissala, sair do Caboqueiro para ir tomar banho no rio. Por causa das contaminações, isto no tempo não era muito protegido, a saúde pública. Havia vacinas constantemente, mas naquela margem toda, aí não se podia se construir. Epa. E se teres em conta o próprio Camussumbe, puro Camussumbe, assim como nós crescemos aqui, ninguém tem casa na Baixa. Até o espaço do Conselho foram construídos na montanha. O primeiro hospital era ali, por cima do desculpa, passo publicidade, dos 3A, hoje é tribunal, é o hospital provincial. Vê onde está a Igreja Católica, por causa das inundações. Houve uma inundação em 1943, depois outra de 1971, diz que inundou, em que o mar e o rio encontraram-se no meio da cidade. E isso fez com que os Camussumbe pudessem se colocar nas zonas mais altas. O próprio Marquês, o próprio Mário Cunha, colocaram onde as suas casas? Na montanha, para sobreviver em qualquer questão de eventualidade das inundações. O rio sempre encheu, sempre transbordou. Com o agravante que o rio antes passava, primeiro passou aqui em frente da administração, depois passou aí junto da Ende, depois ele foi desviado ali onde está. Okay. Hoje. É sempre inundou. É sempre inundou. E depois também há
Há quem diga que essa zona aqui, praticamente a igreja não era habitada por gente. Não, essa... Era habitada por gente, não tinha estruturas como Não tal. havia estrutura como tal. Esse é um bairro novo dos anos 60. Dos anos 60 começou-se a movimentar as terras e começou-se a construir. Essa é a parte nova da cidade. A parte antiga da cidade é do Hotel Vitória, antiga investigação, aí as casas das alfândegas para baixo, aquela é a cidade antiga. É para ver, por exemplo, aquele edifício que está em frente do Comitê Municipal, aquilo é uma estrutura de pedra. Até a própria casa do senhor Baião é uma estrutura de pedra. E por quê? Porque na altura não abundava muito a questão do cimento. Então as pessoas aproveitavam os recursos. E está ali estrutura muito antiga e sobrevive para muitos anos. Ali onde está hoje o banco, não sei o Banco Azul, como eu chamo, frente à escola 375, aquela estrutura toda é de pedra. E então... Lá da Telecom. Ao lado da Telecom. Aqui, Caixa Tota, aquilo tudo é de pedra. E então houve algumas evoluções, algumas realizações. Hoje aparecem outras estruturas novas. Já é muito bom, porque quando nós vamos medir o Plano Integrado de Desenvolvimento Humano, vimos de que as pessoas final têm a capacidade. Hoje, parece mentira, mas na urbanização falhamos um bocado, mas as grandes casas estão no perímetro das zonas confluentes do Rio Cambongo. Tem muito, na Zona Verde. Antigamente, essa parte da Dinga, a parte do... Quem vai para o E15, são os centros de produção de hortícolas, feijão, para alimentar o Novo Redondo. Hoje são casas. Vamos ter um outro problema. O outro problema é a capacidade de sustentarmos diretamente as populações. É como a rama. Eu costumo dizer que a rama é o negócio mais antigo dos de Novo Redondo. Sempre houve venda da rama na rua. Na rua, nos pequenos mercados. E o canjoiô. Eu me recordo uma crônica que o Zé Ganda uma vez fez. Ele diz que quem não comeu canjoiô e rama ainda não passou para o Novo Redondo também. Ele tinha razão, porque era a coisa mais barata. Até hoje, continua a ser